aí, gente, bom dia, tarde, noite. Vamos continuar com o nosso tópico de oscilações, sempre lembrando que as nossas oscilações até esse último slide aqui serão harmônicas simples, né? Então vamos continuar a estudar o MHS. A gente começou com algumas definições, passamos para a equação de movimento e hoje a gente vai estudar sobre a energia do MHS. Então, sem atrito, né, para a gente ter um movimento harmônico simples, a gente tinha falado que a força ela tinha que ser aquela restauradora do tipo menos kx, sem atrito. Sem atrito, a gente deve observar a conservação da energia mecânica do corpo que você está colocando para oscilar. E aí, o que é energia mecânica? Cinética mais potencial, que você bem conhece da física 1. Então, energia cinética é meio de mv2, energia potencial elástica, no caso, meio de kx ao quadrado, né? O kx2 que você aprende lá na física 1, tá? Para energia potencial elástica. Só que aí a gente vai adaptar elas para os resultados que a gente tem para V de t e para x de t para o oscilador harmônico. Não vão importar aqueles sinais negativos que a gente achou para velocidade, para aceleração, não vão importar porque isso aqui está ao quadrado. Qual vai ser o resultado? Então aqui, meio de m, e aí o v, ele tinha um ômega xm do lado de fora e um seno ao quadrado. Então tá aqui, essa é a energia cinética do oscilador harmônico simples. Qual que é a energia potencial? Você vai pegar o x aqui e elevar ao quadrado, vai ser ainda mais fácil, kxm ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. O que você faz agora? Para você obter a energia mecânica, já que é uma situação em que a energia se conserva, então a energia total é a energia mecânica K mais U, você vai pegar esses dois camaradinhas aqui, vai trabalhar um pouco com as relações entre K, ômega e M, né, que a gente viu já nos vídeos anteriores, vai fazer um pouquinho de conta, vai passar por aquele resultado de que o seno de um ângulo ao quadrado mais, aliás, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, você vai chegar aqui. Então a energia mecânica do sistema é meio de kxm ao quadrado, onde xm é a amplitude. Então meio de k vezes a amplitude ao quadrado, essa é a energia total de um oscilador harmônico. Quando ela se conserva, a amplitude máxima do oscilador também se conserva, e aí você tem um valor constante para a energia mecânica, né? Faz sentido, então, a gente falar em energia se conservando e sendo primordial para isso a amplitude da oscilação se manter constante, né? Se a amplitude está se mantendo constante, quer dizer que você não está perdendo energia. Isso é bem razoável da gente interpretar. Com isso, nós somos levados a analisar alguns gráficos. Vamos começar com o gráfico de energia como função do tempo. Então, o gráfico de energia como função do tempo que você vai achar lá no Halliday, ele tem essa carinha aqui. O que está acontecendo? Essa barra aqui de cima é a energia total, é o K mais U, que se conserva o tempo inteiro. Portanto, é uma reta, né? Uma reta horizontal para dizer que a energia é uma constante no seu gráfico. Tá? Assim como a gente tinha acabado de encontrar aqui, que esse termo aqui é constante, né? Esse termo verde aqui é aquele cosseno ao quadrado que a gente tinha encontrado. Então, como o cosseno está ao quadrado, repara que não tem mais partes negativas aqui no seu gráfico. E o cosseno, ele começa no ponto de amplitude máxima quando o tempo aqui é igual a zero. Tá? Aqui nesse caso, nós estamos pegando o caso particular φ igual a zero. Né? Então, esse φ aqui, ele é igual a zero para esse cosseno poder começar aqui em t igual a zero, no ponto de amplitude máxima, esse φ tem que ser igual a zero. Né? Então, nós estamos pegando esse caso particular aqui, poderia até escrever sem esse φ aqui ou com φ igual a zero. Tá? E aí você tem um cosseno ao quadrado. Essa parte verde aqui. Essa parte vermelha
é o seno ao quadrado, né, que você achou lá, meio de kxm ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t. Quando você trabalhar aquelas equações que a gente combinou ali no slide anterior, você vai fazer uma manipulação algébrica bem simplesinha e vai ver que essas duas amplitudes aqui, atrás do seno e do cosseno, né, na frente do seno e do cosseno, elas são iguais, tá? Por isso que a amplitude máxima aqui, os dois gráficos coincidem em amplitude máxima. E elas têm que ser mesmo, né? Por que isso? Porque num ponto onde a gente tem só energia cinética, que são esses dois pontos aqui desse gráfico, a gente não pode ter energia potencial. E nos pontos em que a gente tem só energia potencial, a gente não pode ter energia cinética, né? Aqui, ó, como por exemplo nesse ponto aqui, a gente tem só energia potencial, a gente não pode ter energia cinética para a energia poder se conservar. Então, quais são esses pontos? Quais são os pontos onde a gente tem só energia potencial? Esse e esse. São pontos em que a distensão ou contração na mola são máximas, que o oscilador está nos pontos de amplitude máxima ou pela direita ou pela esquerda. São esses três pontos aqui, você só tem energia potencial e a energia cinética é mínima nesses três pontos porque a velocidade é igual a zero. Lembra que são pontos onde a velocidade do oscilador chega a zero. Os pontos de energia cinética máxima, esses dois aqui, ó, coincidem com pontos de energia potencial mínima. Quais pontos que são esses? Pontos em que o oscilador passa pela posição de equilíbrio. Se ele passa pela posição de equilíbrio, a velocidade dele é máxima, igual a gente viu lá no vídeo passado, e ele não comprime e nem distende a mola, portanto, não vai ter energia potencial armazenada. Então, resumindo, o gráfico energia por tempo conta isso tudo para a gente aqui. Energia constante, pontos em que a energia cinética é máxima, a potencial é mínima e vice-versa, pelos motivos que a gente já vem falando desde a nossa análise na videoaula passada. Agora, um gráfico energia por posição, ele vai ter essa característica aqui. Então, antes o eixo X nosso aqui era o tempo, né? No slide passado a gente tinha colocado o tempo aqui nas abscissas. Agora é a posição. Então, o que vai estar acontecendo? Essa energia, essa reta para energia aqui, é a sua velha conhecida energia mecânica do sistema constante, depende só da amplitude, que é constante, quando a oscilação é harmônica simples, portanto, é uma constante reta horizontal, representando U mais K. Então, tá bom. Assim como no vídeo passado, para qualquer ponto que você pegar aqui, U mais K vai dar E. Esqueci de mencionar isso no slide passado, mas vale também para ele, a gente viu, né, nos pontos mínimos e máximos lá e tal. Como que vai ser a cara dessas funções aqui, né? O que a verde está representando? Essa parábola verde aqui, ela é simplesmente o meio de kx ao quadrado, em que x é a posição do oscilador, porque essa aqui é a equação para energia potencial elástica. Meio de kx2, parábola passando pela origem, né? Quando x é igual a zero, u é igual a zero, então essa parábola tem que passar pela origem. Então, pronto, acabou, sem muito segredo. Essa outra parábola de concavidade voltada para baixo aqui, vem de qual equação? Você vai fazer o seguinte, pega E igual a U mais K, escreve E desse jeito aqui, e escreve U desse jeito aqui, isola K, você vai ter isso aqui. Olha esse menos aqui, ó, menos x ao quadrado, mostrando a concavidade voltada para baixo com raízes em mais xm e menos xm. Ó. Fica bem claro essa equação aqui. Tá? O ponto de máximo, né? Se você derivar isso aqui em relação a x igual a zero, você vai achar que o máximo ocorre no x igual a zero, igual a gente está vendo aqui. Tá? Então, isso aqui também não fala muita coisa nova para a gente, não. É só um outro jeito da gente visualizar muitas das informações que a gente já viu no outro gráfico. Ó. Pontos de máxima amplitude. O que a gente tem?
cinética igual a zero, potencial máxima. Quando o gráfico passa pela origem, a potencial é igual a zero, porque não tem distensão nem contração da mola, a cinética vai ao máximo, porque você tem a velocidade máxima aqui. E aí você tem um ponto aqui em particular, né, que vai depender um pouco de cada oscilador, mas você tem vai depender, esse ponto vai depender da amplitude do seu oscilador, né? Mas se você vai ter um ponto aqui em que você poderia igualar a cinética com a potencial e descobrir aqui o ponto onde a energia cinética e a energia potencial se igualam. Mas aí que esse ponto aqui, para falar a verdade, ele não é um ponto muito importante para a gente estudar, não. Tá bom? Mas, em princípio, você poderia descobrir qual que é esse ponto, né? Em que ponto, então, meio de kx ao quadrado é igual meio de k xm ao quadrado menos x ao quadrado. Se você igualar as duas, você vai achar um ponto x que depende dessa amplitude xm. Tá? Então, o ponto onde as duas energias se igualam aqui, ele depende sim da amplitude, né? Para você especificar no eixo x onde que isso ocorre. Se você quiser, é um bom exercício para você fazer ali. Simplesmente, aqui ficou simplesmente álgebra, né? Quanto da amplitude, né? Você vai ver que é a amplitude sobre raiz de 2. Tudo bem? E é assim para qualquer oscilador, né? Então, amplitudes diferentes vão gerar esse ponto de encontro aqui entre as duas energias diferentes, mas ele não é um ponto tão estudado assim não, tá? O interessante para você analisar o que está acontecendo são pontos em que você tem aqui a máxima amplitude e o zero aqui que corresponde ao ponto de equilíbrio a posição de equilíbrio da mola. Então, gente, esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, ó. Já estamos chegando ao final. É isso que a gente tinha para observar em relação à energia. É uma parte importante, você precisa entender lá, né, em quais condições você tem energia cinética máxima, energia potencial máxima, por que essa energia está se conservando, né, não tem atrito para tirar, para roubar a energia do sistema, e compreender a manipulação algébrica simples que a gente fez para obter aqueles gráficos, tá bom? Próxima videoaula a gente vai falar de osciladores angulares e aí vai ficar faltando só a parte de oscilações amortecidas em que a gente realmente coloca o atrito e a parte de ressonância para fechar oscilações. Beleza? Até lá então, fica assim.